Todos nós temos curiosidade sobre o que acontecerá nos últimos dias antes do retorno de Jesus Cristo. Os discípulos de Jesus também queriam saber sobre isso e perguntaram a ele, conforme registrado em Mateus 24, 3. Em 2 Timóteo 3, 2, encontramos uma lista de 8 características que as pessoas terão nos últimos dias. Elas serão amantes de si mesmas, cobiçosas, vangloriosas, orgulhosas, blasfemas, desobedientes aos pais, ingratas e profanas. Ao observarmos esses sinais, precisamos ter cuidado para não nos tornarmos pessoas que praticam essas atitudes. A Bíblia usou a palavra homens, sem especificar se são crentes ou descrentes, para mostrar que qualquer pessoa pode se comportar dessa maneira. Isso inclui homens e mulheres, crentes e não crentes. É um alerta para todos nós. Ao vermos esses comportamentos no mundo, devemos nos certificar de não sermos parte deles. A Bíblia nos alerta para estarmos atentos a essas atitudes. Vamos seguir esse conselho e examinar nossas vidas. A primeira característica mencionada é ser amante de si mesmo, ou seja, ser egoísta. Não precisamos procurar muito para ver esse comportamento nas pessoas ao nosso redor. Muitos estão tão focados em si mesmos que o verdadeiro amor parece ter desaparecido. O egoísmo é uma característica marcante dos dias em que vivemos, algo que os crentes devem estar cientes. As pessoas serão amantes de si mesmas, mas nosso amor próprio não deve nos impedir de amar a Deus e aos outros. Marcos 12, versículos 30 e 31. Jesus destacou que os 2 mandamentos mais importantes são: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Esses são os maiores mandamentos. Jesus nos ensina a quem devemos direcionar nosso amor, primeiro a Deus e depois aos outros, nossos irmãos e irmãs. Nosso foco deve ser o amor ao próximo. Infelizmente, muitos estão tão preocupados consigo mesmos que esquecem dos outros. O egoísmo está no centro de muitos problemas atuais. Então, como podemos superá-lo? Seguindo o exemplo de Jesus Cristo. Ele é único. Tudo o que fez na terra foi em benefício dos outros. Hebreus 12, 2. Olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, que suportou a cruz por causa da alegria que lhe estava proposta, desprezando a vergonha, e agora está à direita do trono de Deus. Ele suportou a cruz pelos outros. Tudo o que fez foi pelos outros. A forma como tratamos os outros será avaliada por Deus. Todos os nossos atos, sejam egoístas ou altruístas, serão examinados por Ele. A segunda característica mencionada é ser amante do dinheiro. Vamos começar com uma pergunta. Devemos odiar o dinheiro? Muitas pessoas ficam confusas ao ler essa parte da Bíblia e pensam que precisam odiar o dinheiro. Mas isso não é verdade. O dinheiro é essencial. Ele é necessário para viver neste mundo. Por exemplo, precisamos de dinheiro para apoiar missionários que pregam o Evangelho ao redor do mundo. Portanto, é importante entender que o dinheiro em si não é algo ruim. Então, o que significa ser amante do dinheiro? A Bíblia nos diz que nos últimos dias as pessoas amarão tanto o dinheiro que farão qualquer coisa para obtê-lo, até mesmo cometer crimes. Elas amarão o dinheiro mais do que a Deus, mais do que as suas famílias, ou até mesmo mais do que a retidão. Algumas pessoas estarão dispostas a fazer qualquer coisa para adquirir dinheiro, até mesmo vender suas almas. Isso é o que a Bíblia está alertando. Não se trata de não trabalhar para ganhar dinheiro ou se tornar rico, mas sim de não colocar o amor pelo dinheiro acima de tudo. Amar o dinheiro mais do que a Deus é um pecado. Nos dias de hoje, ouvimos pessoas dizendo: eu faria qualquer coisa por dinheiro, ou até mesmo cometendo atos terríveis por causa dele. Esse é o tipo de amor ao dinheiro do qual devemos fugir. A Bíblia aborda isso em 1 Timóteo 6,10. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns, por cobiçarem o dinheiro,
se desviaram da fé e se atormentaram com muitas dores. Como cristãos, precisamos aprender a priorizar corretamente, fazendo o que agrada a Deus. Se você está buscando dinheiro e trabalhando para isso, lembre-se do que a Bíblia diz em Mateus 6:33. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Devemos focar nossas esperanças nas coisas do alto, não nas terrenas. Quando colocamos Deus em primeiro lugar, as outras coisas que desejamos virão naturalmente. A Bíblia também nos ensina como evitar o amor excessivo ao dinheiro em Colossenses 3:2. Pensem nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra. O dinheiro é algo bom. Devemos orar para que Deus nos abençoe financeiramente, para que a pobreza não tenha lugar em nossas vidas. Contudo, precisamos tomar cuidado para que o amor pelo dinheiro não tome conta de nossas mentes e nos afaste do caminho de Cristo. A terceira característica é ser vangloriador. Esse grupo de pessoas gosta de se exibir e falar de suas conquistas sem reconhecer a Deus, que é quem realmente tornou tudo possível. O mais chocante é que até homens de Deus às vezes caem nessa armadilha. Eles se gabam de como suas igrejas cresceram, de como passaram de 0 membros a milhares, sem dar a devida glória a Deus. Essas pessoas são chamadas de vangloriadores pela Bíblia. Em Tiago 4:16, lemos: Mas agora vocês se gabam das suas arrogantes pretensões. Toda essa vanglória é maligna. Precisamos estar atentos para não cair nessa categoria. Se formos nos gloriar, que nossa glória esteja em Cristo, como diz em 1 Coríntios 1:31. Portanto, como está escrito, quem se gloria, glorie-se no Senhor. A quarta característica é o orgulho. Esta é uma característica que não precisamos explicar muito, pois já discutimos isso muitas vezes. A quinta característica são os blasfemadores. Essas são pessoas que zombam das coisas de Deus. Eles fazem piadas de mau gosto sobre Deus e falam de maneira desrespeitosa. Quando você diz a alguém que é cristão, alguns descrentes podem reagir com blasfêmia. Não devemos julgar ou condenar essas pessoas. Nossa tarefa é condenar a ação e orientá-las sobre o que é certo e o que não é. Infelizmente, o número de blasfemadores está crescendo hoje em dia. Eles fazem o possível para desacreditar a existência de Deus e falar contra Ele. A sexta característica é a desobediência aos pais. Jesus ama as crianças e as chamou para virem a Ele. Em vários versículos, as crianças são descritas como uma bênção de Deus. No entanto, vemos cada vez mais jovens sendo desobedientes aos seus pais, o que é um sinal dos últimos dias. A sétima característica é a ingratidão. Muitas pessoas têm dificuldade em reconhecer e valorizar as pequenas bênçãos que Deus lhes deu. Como cristãos, devemos aprender a agradecer a Deus em todos os momentos. É importante sempre demonstrar gratidão, não apenas pelo que Ele já fez, mas também pelo que ainda fará. Não podemos nos considerar verdadeiros filhos de Deus se não soubermos expressar gratidão constantemente. Em 1 Tessalonicenses 5:18, a Bíblia nos instrui: Em tudo dai graças, pois esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. A palavra de Deus não nos diz para sermos gratos apenas quando estamos felizes ou quando recebemos algo de bom. Pelo contrário, devemos ser agradecidos em todas as circunstâncias, independentemente da situação, porque essa é a vontade de Deus para nós. A última característica mencionada é a profanidade. A falta de santidade está se tornando cada vez mais comum e parece que as coisas que antes eram consideradas vergonhosas agora são vistas como normais ou até mesmo na moda. Em todos os lugares, podemos ver exemplos dessa mudança de valores. O mundo está se tornando poluído por comportamentos que se afastam dos ensinamentos de Deus. Em 1 Coríntios 10:8, lemos: Não nos entreguemos à fornicação, como alguns deles se entregaram, e caíram num só dia 23.000.
Devemos nos perguntar se queremos cair da mesma forma. Se não, precisamos buscar a santidade. A santidade é algo que vem de Deus, e sem ela, nenhum homem verá o Senhor, conforme Hebreus 12, 14 nos alerta. O salmista também fala sobre quem pode subir ao monte do Senhor em Salmos 24, 4. Aquele que tem mãos limpas e coração puro, que não entrega sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Todas essas advertências sobre os comportamentos que já estão presentes no mundo devem nos lembrar da importância de estarmos sempre preparados e vigilantes, esperando a segunda vinda de Jesus. Não devemos nos deixar levar por esses comportamentos, mas sim garantir que permaneçamos firmes em Cristo, pois fomos alcançados pela graça e trazidos para a luz de Cristo.